para vocês da parte de Deus é uma palavra conhecida, mas que não deixa de ser nova. Conhecida porque certamente em algum lugar, em algum tempo, em algum momento, você já deve ter escutado um pregador, uma pregadora, um irmão, uma irmã, abrir esse texto bíblico e fazer a exposição dele. E nessa noite não é diferente. E por esse motivo é que considero que esta palavra seja conhecida. No entanto, o fato desta palavra ser conhecida não significa que ela não é nova, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Basta que estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer falar, e nós perceberemos que a palavra de Deus, ela sempre vem com algo novo para preencher as lacunas da nossa alma. E o texto que nós acabamos de ler, trata-se de um momento dentro do ministério do Senhor Jesus, onde ele está defendendo a sua deidade e ao mesmo tempo o seu ministério. E está diante de Jesus aqueles que João chama-os de os judeus. É importante ressaltar que João, quando ele vai escrevendo o seu livro, raras vezes ele destaca o grupo religioso da época. Ele chama geralmente aqueles que se aproximam de Jesus como judeu. É uma singularidade dos evangelhos, porque quando nós pegamos, por exemplo, Mateus faz questão de dizer se era saduceu, se era romano, se era fariseu, se era publicano. Quando pegamos o evangelho de Marcos, da mesma forma, o evangelho de Lucas também, mas o evangelho de João, ele sempre intitula aqueles que se aproximavam de Jesus de os judeus. Uma leitura cuidadosa, perceberemos que esses judeus aqui são os escribas e fariseus da época. Os escribas eram homens iletrados que tinham uma responsabilidade de transcrever a lei. Os fariseus eram aqueles que ensinavam às pessoas aquilo que os escribas escreviam. Nós percebemos que era a nata do conhecimento que estava se aproximando de Cristo. E quando Jesus começa a falar quem ele é e qual é a sua missão, isso começa de certo modo a incomodá-los, por não entender o que de fato Jesus está colocando. E Jesus, em sua narrativa, ele vai falando para os judeus que eles deveriam tornarem-se discípulos de Jesus, verso 30 e 31, e que se eles se tornassem discípulos de Jesus, eles conheceriam a verdade, e ao conhecerem esta verdade, eles seriam libertos. Jesus está proporcionando a possibilidade daqueles religiosos serem libertos. Mas o que é liberdade? Liberdade é o estado no qual o indivíduo vive, onde ele pode livremente pensar, falar e agir. Tem gente que não é livre para pensar. Ele pensa o que as pessoas querem que ele pense. Ele é induzido a pensar o que as pessoas querem lhe induzir, os formadores querem lhe induzir. Tem gente que não fala o que quer. Ele, de certo modo, também não é livre. Ele é induzido a falar as coisas. E tem gente que tem comportamentos que também não são seus, são adotados. Então ele não é
julgamento. Mas Jesus está propondo o estado no qual o indivíduo pode livremente pensar, no qual o indivíduo pode livremente falar, no qual o indivíduo pode livremente agir. Entretanto, meus amados irmãos, uma leitura cuidadosa na sua Bíblia, que eu creio está aberta, você vai perceber que Jesus não aponta aquilo que muitos vieram buscar aqui, a liberdade ou a libertação, como sendo causa. Jesus aponta a liberdade ou a libertação como sendo efeito. Se a liberdade não é causa, ela é efeito. Então ela é efeito do quê? O que é que proporciona a liberdade? Aí o texto que lemos de João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Perceba que a liberdade não é causa. Perceba que liberdade é efeito, é resultado. Resultado de quê, pastor? Do conhecimento da verdade. Quando a gente fala em conhecer, esta palavra merece destaque introdutório na mensagem. Para você que veio aqui buscar a libertação, ou para você, ou para um ente seu. A palavra conhecer aqui, escrita por João, gnoses. E a palavra gnose, ela é muito comum no nosso linguajar, né? Significado, gnoses. Insignia, signi. Você sempre vai ver esse signi dentro da nossa linguagem. Vem justamente dessa questão dos gnoses. Gnoses é o quê? É conhecimento. A pronúncia no original que Jesus pronunciou foi iada. Iada significa conhecer. Entretanto, o conhecimento, meus amados irmãos, à luz da Bíblia, ele pode ser um conhecimento cognitivo ou um conhecimento participativo. O conhecimento que liberta, ele pode ser. A palavra conhecimento que estamos examinando, porque liberdade é causa e não efeito, sendo causa, quem causa a liberdade é o conhecimento da verdade. Conhecimento como o sentido de cognitivo. O que é o conhecimento cognótico ou cognitivo? É aquele conhecimento teórico das coisas. Dá um exemplo. Eu tenho conhecimento, por exemplo, na área de industrial de caldeiraria. Eu conheci toda a técnica de caldeiraria ao longo de 6 meses matriculado em uma escola técnica. Mas eu nunca pratiquei na prática a caldeiraria. Eu fiz cursos e mais cursos de informática. Mas eu nunca necessitei de tudo aquilo que eu aprendi. Eu fiz curso na área de transportes, de condução de passageiros, mas também nunca utilizei esse curso. Eu tenho um conhecimento cognitivo, eu não tenho uma prática. O conhecimento cognitivo é aquele conhecimento que alguns têm, por exemplo, da Bíblia, o conhecimento teológico, ou seja, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz milagre, conhecimento cognitivo. Mas existe também um conhecimento prático. Essa palavra gnosis aqui, ela se aplica ao conhecimento prático da coisa. Iada, o conhecimento prático da coisa. Jesus está dizendo assim, ó, e conhecereis a verdade. Sabe o que significa? Você vai se envolver com ela. É o conhecimento, não é de ouvir falar da verdade. Não é o conhecimento da teoria. É o conhecimento prático da verdade. O que vai libertar o indivíduo não é
ouvir falar de Deus. O que vai libertar o indivíduo não é ouvir falar do poder de Deus. O que vai libertar o indivíduo não é ouvir falar que Jesus liberta. O que vai libertar o indivíduo é o desejo de se envolver com Deus. É o desejo de se envolver com Deus que liberta. É o desejo de se envolver com o poder de Deus. Nesta noite eu quero que você se permita a não apenas ser um ouvinte da palavra de Deus. Se você quer experimentar a liberdade, você precisa vivenciar a verdade, porque quando você conhece na prática a verdade, aí a verdade liberta você. Bendito seja o nome de Jesus. O problema é que os judeus aqui ouviam falar de Jeová, ouviam falar das grandezas, mas era um conhecimento apenas cognitivo, é de ouvir falar, e não queriam se envolver. É fato que esse evento, esse comportamento, não ficou no passado, está no presente. Como a pastora Jaciara pregou aqui na terça, tem gente que não quer ser carta de Deus para o mundo. Tem gente que tem vergonha, olha para mim, de trazer uma Bíblia na mão para não dizer que é crente, para não dizer que é envolvido com os crentes. Tem gente que não tem coragem de testemunhar com a sua vida para Jesus. Sabe que Jesus é poderoso, sabe que Jesus é bom, sabe que Jesus tem o poder de libertar, mas não se deixa envolver pela verdade. Esta noite o Espírito Santo te trouxe para dizer: sai da teoria hoje e vai para a prática. Conheça a verdade, viva a verdade, e ela vai libertar você. Chega de ter aquela ideia de que Deus é Deus apenas na vida de A, B e C. Deus quer ser Deus na sua vida. Conheça a liberdade, conheça a verdade, e ela vai libertar você. Não é um conhecimento apenas cognitivo, não. É um conhecimento prático. Quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, Ele está dizendo, e você vai se envolver com a verdade. Mas pastor, quem é a verdade? Aí na sua Bíblia, verso 36, a verdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele que é a verdade. A verdade que liberta é Jesus. Ou seja, quando nós saímos, da teoria e entramos na prática, aí o milagre acontece, irmão. Não seja um crente teórico. Se você for um crente teórico, você não vai ser liberto nunca. Os judeus aqui, eles acreditavam que o Messias viria, mas quando o Messias veio, eles ficaram presos na teoria, não reconheceram o Messias. Nesta noite eu quero dizer que existem pessoas presas na teoria, mas nesta noite Deus quer prática. É a prática da vida cristã que vai libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, deixa-me falar bem rapidinho aqui como lição aplicada para nós nesse texto, irmãos. Eu não vou me demorar, eu tenho aqui 13 minutos mais ou menos, não vou me demorar. Irmãos, a verdade, ela liberta o homem de alguns pontos aqui existentes nesse texto. Quero destacar aqui. Primeiro, o conhecimento da verdade liberta o homem da ignorância.
os versículos aí na sua Bíblia, de Números, de 12 até o verso 20, eu não vou ler todos para ganhar tempo. De 12 ao 20 de João 8, mostra que os judeus estavam presos na ignorância. E a ignorância dos judeus aqui pode ser destacada em dois campos: a ignorância espiritual e a ignorância religiosa. Tem gente que, por não conhecer a verdade, é escravo da ignorância. Ignorância espiritual e ignorância religiosa. Ignorância espiritual, versículo de 12 a 15. Eu vou ler bem correndo aqui, ó. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, deixa eu botar o olho aqui. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, isto os fariseus. Aqui na minha tradução, os fariseus. Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e a ninguém eu julgo. Sabe o que acontece? Eles eram ignorantes, irmãos. A ignorância que eles tinham, eles estavam presos nas trevas dessa ignorância. Se você notar o versículo 2, diz assim, ó, que Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Eles estavam presos nas trevas da ignorância, irmão. A ignorância é uma treva terrível. O indivíduo fica preso nas trevas da ignorância espiritual. Jesus aparece para ele, fala para ele, conversa com ele, mostra para ele, e ele está preso na ignorância espiritual. Ele ignora a manifestação de Deus, irmão. Nesta noite Jesus te trouxe aqui para arrancar você da ignorância espiritual. Como? Libertando você disso. Esta noite o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Você não precisa ver, creia e você vai sentir o milagre acontecer na sua vida. Tem a ignorância também aqui religiosa, de 16 a 20, eu não vou ler para ganharmos tempo. Eles estavam presos na cultura religiosa deles. Isso não lhes permitia também enxergar quem era Jesus. Não permitiu entender, achavam que Jesus estava confrontando a religião deles, e não estava. Estava anunciando quem ele era. Ignorância religiosa, irmãos. Muitas pessoas estão presas nisso aí, mas só vão ser libertos se conhecerem a verdade. Em segundo lugar, eu estou correndo por causa do tempo. O homem conhece a verdade e se liberta também da cegueira do pecado, de 21 a 29 da sua Bíblia. Se você quiser, você anota em casa, você lê, que eu estou correndo por causa do tempo, de 21 a 29. Você vai notar, por exemplo, ali, que o pecado impede o homem de ir para o céu, 21 e 23. Olha o que o texto diz aqui de 21 a 23, bem rapidinho, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, irmãos, o homem que não conhece a verdade, ele está preso na cegueira do pecado. Os judeus estavam assim porque não conheciam a verdade. Quem não conhece a verdade está lá preso na cegueira do pecado, irmão. E Jesus quer que o homem se liberte dessa cegueira, arranque essa venda dos seus olhos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, quando o homem conhece a verdade, o homem também se liberta da escravidão do pecado. Tem a cegueira, onde o Deus desse século cega o indivíduo, e tem escravidão, onde o pecado sujeita ele, faz dele um escravo do pecado. Agora note na sua Bíblia, aí por exemplo, no versículo de número 33, é um versículo chave, diz assim, ó: respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando o homem conhece a verdade,
a verdade liberta o homem, além da cegueira espiritual, liberta o homem também da escravidão do pecado. Em quarto e último lugar aqui, meus amados irmãos, quando o homem conhece a verdade liberta o homem também da influência do diabo. Versículo de número 44 da sua Bíblia diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer seus desejos, os desejos dos vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, salvo engano, em sua primeira carta, 1 João, ele diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando o homem não conhece a verdade, ele é escravo do diabo também. O diabo influencia ele. E qual é a influência do diabo, irmão? Deixa eu só falar esse texto aqui para a gente terminar. Qual é a influência do diabo? Olha como o diabo influencia, ó. Influencia, olha na sua Bíblia, por exemplo. O diabo influencia matando. Olha o que o texto vai dizer assim, ó: queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Se você subir as suas vistas para o versículo 39 da sua Bíblia, leu 40, diz assim, ó: mas agora procuram matar-me a mim, homem que vos digo, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Quando o homem está sob a influência do pecado, porque não ouviu a verdade para libertá-lo, ele promove o homicídio. Aí Jesus vai continuar falando para nós aqui o seguinte, que além dessa influência também, o homem se torna um enganador como o diabo. Olha o que o texto vai dizer assim, ó: ele não se firmou na verdade. Aqui é a obra do pai dele. Vós tendo por pais o diabo, porque além de ser homicida, não se firma na verdade. Ou seja, quem é filho do diabo, é escravo dele, é influenciado por ele, não se firma na verdade, vive no engano. Paulo diz assim: o homem ímpio engana e é enganado. Então, engano é a regra do mundo. Hoje em dia, se você falar uma verdade, essa verdade ofender a um grupo de pessoas, verdade, eles vão colocar lá nas suas redes de checagem como se fosse fake news. Porque os homens amam mais as trevas, a mentira, do que a luz. Porque o mundo está sendo enganado por Satanás. A regra do mundo é a desverdade. Hoje em dia estamos vivendo, segundo os antropólogos, a época da pós-verdade. Eu queria entender isso, sabia, irmãos? Sabe, pastor Raimundo? Ele diz assim, ó: época da pós-verdade, parecendo que a verdade passou. Isso é pós, isso é de novo. Isso é pós. Você que estuda sabe disso. Que o mundo vive pautado na mentira. E de onde é que vem a mentira, o engano? Do próprio diabo. Aqui, para terminar, o texto vai dizer para nós o seguinte: porque é mentiroso e pai da mentira. Mas quando o homem conhece a verdade liberta das trevas da ignorância, liberta da cegueira do pecado, da escravidão do pecado e da influência do mal. Eu não sei o que está oprimindo você, eu não sei o que está oprimindo o seu familiar pelo qual você tem intercedido nesta campanha, mas eu quero te dizer uma coisa: se você quiser ver a libertação do seu parente, ou a sua libertação, entenda, libertação não é causa, libertação é efeito. Eu aprendi uma coisa com uma frase que eu vi, eu não li, eu vi. Diz assim: a única coisa que um povo ignorante pode tirar da revolta é o choro da derrota. Não existe liberdade sem conhecimento, irmão. Liberdade sem conhecimento é libertinagem. Quando nós conhecemos a verdade, como a Bíblia recomenda que venhamos conhecer, essa verdade nos fará realmente homens e mulheres livres. Conheça o teu Deus, se envolva com o teu Deus,
Desenvolva vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de jejum, vida de comportamento, de compromisso. Faça isso e você vai ter uma vida livre, liberta, porque a verdade é Cristo e é ela que tem o poder para nos libertar. Fica de pé, deixe-me orar por você. Como disse, a mensagem é simples, conhecida, mas nova, porque Deus quer que venhamos conhecer a verdade para que ela nos liberte.